O ideal, e o que a gente tinha concebido, é que a gente tivesse mais ou menos 3 perguntas, podendo ir para, eventualmente, 4 perguntas, e 2 ou 3 comentários para serem expostos, porque o restante do evento ainda vai precisar responder as perguntas que eles estão formulando nos demais grupos de trabalho. Eu aqui, livremente, já coloquei 5 questionamentos, vou introduzir mais 3, que, na minha opinião, eu tentei, pelo menos, extrair, em parte das discussões da manhã, essas questões. Eu acho legal e eu queria contar com a participação de todos para verificar se são essas questões que a gente tem que levar para a mesa redonda do final do evento. Eu ia também convidá-los, porque nós estamos transmitindo ao vivo, para que todos nos acompanhem na mesa, enfim, para ter um registro até um pouco melhor. Alguém já quer começar a analisar? Eu até vou ler a primeira pergunta, num caráter quase que indutor, assim, de participação. Como implementar as capacidades presentes nas diretrizes curriculares e nas grades nas faculdades de Direito? Esse, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, acho que foi uma das provocações do professor Frederico, que ele mencionou um desafio, ele usou até a palavra dilema, assim, porque se a gente discutiu e chegou à conclusão que essas capacidades são fundamentais, existe alguma proposta, ou essa é uma questão fundamental a ser exposta para os outros grupos de professores e alunos que vão nos encontrar daqui a pouco? A segunda... Posso já fazer uma observação da primeira? Deve, claro. Não seria interessante especificar de quais capacidades, a quais se refere? As capacidades da Resolução 9 do MEC, as capacidades de cada diretriz curricular de cada instituição? Sem dúvida nenhuma. Não sei, deixar um pouco mais específico para quem for depois discutir. Então a gente acata a diretriz curricular do MEC, a primeira? A diretriz 9, se eu não me engano, né? Eu posso fazer uma outra sugestão? Claro. Tentando focar porque a gente vai reduzir esse número de questões, a ideia é ter menos questões ou é trabalhar com... A ideia é ter 3 a 4 questões, Tá. Né, porque o tempo é curto. Eu acho que como o tema é necessidade ou modismo, acho que antes desse debate, que acho que ele tem que aparecer como uma das questões, eu acho que tem que ter uma pergunta que acho que foi parte da discussão aqui na manhã. O que é o novo? Né? Qual o critério para dizer que algo precisa ser introduzido? Aí cai nessa questão, né? Ou seja, é uma capacidade ou é um conteúdo, ou um tema, né? Como nós falamos. A diretriz usa a expressão conteúdo, né? Conteúdos disciplinares. É um conteúdo ou é uma capacidade? Né? Eu acho que aí que a gente... Acho que essa me parece ser uma questão de início. Né? O que é? Se é nova disciplina jurídica, necessidade ou modismo, o que é o novo? Qual que é a necessidade? Né? Eu começaria por aí. E aí eu concordo com o Adriano. Eu acho um dos elementos para responder essa pergunta é seguir as diretrizes curriculares, que já dão boas orientações, né? Pelo menos em termos de capacidades. Né? A segunda pergunta proposta aqui seria: as universidades devem trabalhar com disciplinas? E aí eu remeto ao comentário do professor Adriano. A rigidez dessas disciplinas devem ser mantidas em toda a sua extensão, e aí filosófica, política, dentre outras que eu acabei não tendo velocidade suficiente para... Também, só um detalhe, a rigidez deve ser mantida. Ah, tá. Lá, mantida. Tá, mantida. Tem um S a mais. Mantida. Essa deve ser uma questão?
Vamos passar para a próxima? Daí a gente talvez vai... as universidades devem trabalhar com disciplinas, ou atividades, ou conteúdos. Acho que talvez enfatizar que a questão é o formato, né? Você está falando em... É um ano extenso em que os alunos fazem o que quiserem, ou sob supervisão, ou eles terão que seguir necessariamente aqueles degraus trazidos pelas disciplinas. Eu também sugeriria, então, aproveitando, os alunos poderão escolher os conteúdos e atividades que realizam e o resto eu manteria. Tá. Eu omito essa primeira parte, né? É um ano que... Os alunos poderão escolher os conteúdos e atividades ao invés de disciplinas e atividades. Eu acho que essa que seria a discussão, no caso. Porque eu acho que isso junta com o debate que a gente fez aqui da questão do método e do formato, né? Ou seja, a gente está falando necessariamente de uma disciplina com encontro toda semana, no mesmo horário, com uma carga horária, com uma avaliação no final, exatamente um professor e 20 alunos, né? É isso que a gente está falando. Eu acho que essa é a questão. Esse é o formato? Pois é. Precisa ser, eu né? Eu não queria deixar para a gente, então, eu estou com uma premissa anterior. Qual é o formato que nós queremos? Nós queremos um aluno dentro de sala de aula, ou metade de sala de aula, metade fora da sala de aula, Então é isso que... eu acho que o que se discute é se a sala de aula é o cerne da formação ou a sala de aula é mais um espaço onde o aluno pode se formar. Exatamente. Acho que é isso daí. É isso que eu queria, exatamente. Porque a gente está colocando de tal forma como se a sala de aula fosse o único universo, ou ela sintetizasse tudo. Isso. Acho que o questionamento é justamente sobre isso. Ou seja, ela deve ser esse único espaço, né? A gente não discutiu muito isso, eu acho, de manhã, mas porque se nós não considerarmos a sala de aula como o único espaço, a gente nem pode falar de disciplina, tem que falar de atividades. Porque fora da sala de aula você desenvolve atividades. Pode, eventualmente, desenvolver disciplina, mas não obrigatoriamente. Né? Por que não tem microfone? Eu tinha que falar no microfone, é verdade. Então, a redação que eu sugiro aqui, com base na composição aqui, a sala de aula é o cerne da formação ou existem outros espaços para o ensino jurídico? Os alunos poderão escolher conteúdos e atividades ou terão que respeitar disciplinas da grade apresentada pela instituição de ensino? Eu acho que agora ficou contemplando... Né? Um terceiro questionamento aqui é... qual o espaço da contribuição do aluno na formação da grade curricular diante do projeto da Faculdade de Direito? Essa pergunta surgiu muito em razão dos comentários do professor Fernando Aguilar, porque, pelo menos a mim, me passou a mensagem de que, em alguma medida, o espaço do aluno, em razão do programa proposto, do projeto proposto, seria menor do que em algumas outras falas. Porque, de duas uma, ou o aluno não estava preparado para tomar algumas decisões, ou pela responsabilidade que a universidade tem em relação à formação desse aluno e as escolhas que ela chegou a fazer para, enfim, optar por uma formação X ou Y. Mas como claro, nós temos
exiguidade de tempo, portanto, nós temos que economizar palavras. Será, até onde eu enxergo, essa indagação já está contida na primeira, na segunda, porque a segunda foi inteligentemente bastante abrangente e construída por todos nós. Eu acho que essa daí já está contemplada na primeira, dependendo do como é que vai escolher o teu projeto pedagógico, tu contemplas de maior ou menor espaço para o aluno. Né? Uma outra questão, muito em razão do comentário do professor Frederico, se há falta de conteúdo pedagógico, e aí faltou uma parte da questão, como aproximar a formação docente em direito do currículo de cursos de pós-graduação? A ideia é muito em razão daquele diagnóstico que foi feito aqui, em que o professor de direito é formado muito mais como um super especialista resultado da sua pós-graduação em estrito sensu, mestrado, doutorado, e menos um professor que, por exemplo, passou por um período de licenciatura, um professor que conseguiu se aproximar de algumas técnicas pedagógicas que poderiam auxiliá-lo no ambiente de sala de aula. Essa questão ficou muito mal reduzida, mas a ideia é formular uma questão com esse diagnóstico. Posso sugerir uma redação? Eu colocaria assim, como desenvolver uma formação pedagógica do docente de direito. Aí eu faria duas subperguntas. Na pós-graduação ou na própria atuação, né, que é o que os pedagogos chamam de formação em serviço. Né? Na pós-graduação, né, que o professor cursou, ou na formação em serviço. Ou nas duas, né? Que é uma possibilidade, melhor ainda. Uma outra questão que eu busquei trazer, também com base num questionamento do professor Fernando Aguilar, se o currículo de graduação é finito, qual proposta poderia dar conta da introdução de novas disciplinas, tendo em vista o risco da retirada de disciplinas tradicionais? Eu achei importante resgatar a discussão sobre aglutinação e sobre modismos, principalmente na discussão em relação a novos cursos, e daí voltando para a questão de competências e habilidades e toda a discussão em relação ao currículo da UniCeub, o programa da UniCeub, tentar resgatar a questão que às vezes é apontada como uma possibilidade de oxigenação de cursos tradicionais, como foi o caso do exemplo do professor Antônio José, quando mencionou a conversão do curso de Direito Romano em História do Direito. A ideia de tempos em tempos, a universidade não tem que pensar em introduzir novas disciplinas, e aí qual a escolha que ela vai seguir? Ela vai seguir a tentativa de repensar as disciplinas tradicionais, ou ela vai seguir a tentativa de trazer novos, às vezes, temas, ou eventualmente novas áreas estão crescendo na região? Me parece que essa pergunta está contemplada nas duas primeiras. Tá. Não estaria? Não estaria? A gente pode discutir sim nas duas primeiras. Pode sim. Porque eu acho que é tanto a questão de definir o que é necessário como novo, quanto qual o formato. Qual o formato, Eu acho que está nessas... Só na segunda, para ficar ampla e incluir isso, a segunda dá muito sentido da escolha de um aluno pressupondo um cardápio já definido. Eu acho que o que tem que estar em questão acho que escolhas de alunos e da instituição, né? Ou seja, as instituições, eu colocaria, as instituições poderão definir conteúdos e atividades ou terão de respeitar o formato. Não, ali na segunda parte, Alexandre. Na parte da terceira. Da segunda. Sugestão, eu colocaria assim, as instituições poderão escolher conteúdos e atividades ou terão de respeitar formatos tradicionais de disciplinas da grade, enfim, para fazer oposição com a ideia da sala de aula, né? Não sei se fica a melhor redação, mas eu acho que para dar mais o sentido do planejamento do que da escolha do aluno, né? Tá, a então, escolha está pressupondo que já está definido. Então tá bom. Na redação, as instituições poderão escolher... Eu colocaria definir. Definir, tá.
definir. Disciplinas ou atividades. Não, conteúdos ou atividades. Eu continuaria como a frase estava lá, né? Conteúdos ou atividades. Okay. Ou terão de respeitar. Aí não sei respeitar a disciplina, acho que respeitar o formato, né? O formato tradicional de disciplinas, ou formato disciplinar, enfim, não sei. Não sei se tem um termo para isso. O formato tradicional de uma grade de disciplinas. De uma grade de disciplinas, acho que é isso. Aí eu acho que eu tiraria essa frase final. Os alunos poderão escolher, né? Agora, a gente está tirando o aluno o tempo todo das discussões aí, né? Tem um estudante aqui. Apesar de eu achar que a discussão está subentendida o papel do aluno nas outras, como a primeira já é composta de várias subperguntas, eu talvez acrescentasse qual o papel do aluno na definição do novo. Né? Porque até em termos geracionais é o aluno que traz o novo para a instituição, né? Ok, eu queria trazer um último ponto que eu achei muito interessante, até mesmo porque foi um comentário de uma aluna da Universidade de São Judas, que só para resgatar rapidamente, que é das inspirações que levam um aluno do ensino médio a escolher o direito como profissão, seja para resolver conflitos em qualquer uma das possibilidades que ele pode ter, seja como juiz, seja como advogado, e como a faculdade de Direito, talvez a grade, talvez a outros aspectos, podem diminuir essa motivação inicial e podem, em alguma medida, nortear as escolhas que ele vem a fazer ao longo do curso. Isso eu acho que a gente poderia pensar como uma outra pergunta, talvez a última pergunta aqui. Não sei se eu consegui reproduzir o discurso que você elaborou. Uma outra provocação que eu queria também resgatar aqui, que eu não sei se está contemplada em alguma das questões, é a possibilidade de estabelecer conversas entre currículos plurais. Porque acho que eu percebi no diálogo entre as universidades aqui, em que enquanto a Universidade Federal do Pará ela tem alguma necessidade de trabalhar com disciplinas relacionadas ao direito agrário, relacionadas ao direito ambiental, outras disciplinas que eu achei muito interessante, que está na grade curricular da Uniceub pela localização geográfica dela, uma disciplina como, por exemplo, formação de políticas públicas. E, por fim, o professor Frederico mencionou o viés da Direito de GV por estar em São Paulo, em ter disciplinas relacionadas a negócios. Até que ponto um aluno, mesmo que inserido num contexto em que você tenha esse viés dado, ele não pode sugerir, talvez, como eu vi no discurso aqui, como disciplinas optativas ou atividades complementares, a introdução de demais disciplinas, mesmo fora do seu contexto cultural, regional. Essa é uma demanda, por exemplo, que estava talvez na proposição que eu cheguei a fazer sobre, por exemplo, crimes de internet, regulação da internet. Então, também acho que poderia ser uma das questões. Isso não seria mais uma das questões da primeira? Acho que ainda é uma discussão de qual
qual o critério para definir um novo. Talvez a gente possa detalhar ou transformar isso em duas questões, mas eu acho que tem a questão da demanda dos alunos, das expectativas, dos anseios com os quais eles chegam no curso, que está ali, qual a participação do aluno. Mas tem uma questão que é importante, ou seja, qual o peso do contexto social, local, regional na definição desse novo. Mas me parece que é um pouco ainda a primeira questão. Tá. Talvez a gente possa detalhá-la em mais subquestões, mas eu acho a questão do contexto regional é um determinante importante. Eu concordo com a sua observação e acredito que o pressuposto da questão 1 seria justamente o que é a ciência do direito. É uma ciência dogmática ou ela é uma ciência humanista? A partir dessa resposta, vai se definir o que é o tradicional, o que é o novo. Se a finalidade da ciência do direito é preparar o aluno para decidir ou para participar de decisões, onde estão essas decisões? No judiciário, no Estado, na sociedade? E essa é uma escolha da escola? Quer dizer, algumas escolas, em alguma medida, já definem, e eu não sei se até que ponto a formação de uma política pública relacionada à educação e ensino superior poderia definir, dizendo, olha, a formação em direito tem que ser uma formação dogmática, ou a formação em direito tem que ser uma formação humanista. Primeiro que, enfim, a gente poderia ter questões sobre essas oposições, mas fundamentalmente a escola pode decidir no seu projeto pedagógico qual que será o perfil, e aí muito em cima do comentário do professor Fernando Aguilar, o aluno não tem condições quando ele está ingressando na escola para saber se, para ter a ideia da extensão completa do pacote que ele está comprando. Quer dizer, no final das contas ele pode tomar consciência do pacote que ele comprou no terceiro ano da faculdade. E também me ocorreu agora uma questão que muitas vezes norteia essa decisão, que é o peso do exame de ordem. Exato. Enquanto a OAB for uma instituição cujo exame é absolutamente tradicional e conservador em termos de grade curricular, será que as universidades podem correr o risco de simplesmente ignorar essa tradição e essa sequência? Eu acho que essa pode ser uma pergunta que contemple diversos comentários, inclusive o comentário da motivação do ingresso na universidade. Quer dizer, mesmo com essa motivação, a universidade tem a responsabilidade de responder ao exame da ordem. Não tem jeito, né? Então, deixa eu tentar formular. Mas eu ainda acho que todas essas questões entrariam como pressupostas da Eu UNE. também acho isso. Tá. Ou postas, podemos explicitar, ou pressupostas. Eu também acho isso. Tá. São premissas. Vale a pena colocar Acredito que talvez a questão preliminar, né, da delimitação de qual o sentido ou o significado da ciência do direito, que é preliminar a todo o resto. Professor, eu não vou querer ser chato. Mas por que nós vamos tratar o direito como ciência? Nós não somos obrigados a tratar o direito como ciência. A gente pode tratar o direito, por exemplo, como prudência. Como o direito... Eu estou até levando uma escola alemã antiga, de 50 anos, né? Que aqui em São Paulo a gente teve grandes defensores, como Tércio Sampaio Ferraz Júnior. Enfim, a gente pode tratar o direito como prudência, como aquela de decisão para ser dada, mas não como ciência obrigatoriamente. Então, é assim, eu vou ser honesto, será que ficaria confortável nós já colocarmos aqui dizer que o direito seria tratado como ciência? Para não entrar na discussão, talvez pudéssemos usar um termo neutro, o estudo do direito. Ou estudo do direito, acho que meio ser melhor. Para evitarmos polêmicas. Porque as próprias diretrizes não ficam claras. Ela menciona a palavra ciência do direito em algum momento, mas em vários momentos ela dá a ideia de que é um saber prático. É o saber. Exatamente. A própria colocação do direito como ciência social aplicada. Exatamente. Ainda como ciência... Exato. Então, vale a pena a gente colocar essa questão preliminar já logo na primeira, ou a gente abre uma questão? Eu ainda fico em dúvida quanto à necessidade de termos que delimitar para que estudar o direito. Tá. Em última instância, seria essa a questão. É essa a questão. A delimitação do para quê. Isso. Aí ficaria bem. Né? Que você tem razão, uma questão que vai ajudar a responder
Todas as outras. Todas as outras. Se é uma ciência, eu posso fazer um monte de aula teórica e a gente fica estudando. O prático, o direito como prático. Né? Eu posso fazer só extensão e não dar aula teórica, né? Enfim, estou exagerando a caricatura, mas porque não tem a filosofia, ponto de vista do que o direito é prático, acima de prática da sociedade, enfim. Eu também já sugeriria delimitar a finalidade do estudo do direito, talvez. Cadê o pessoal da Unicelb? Porque eu me lembrei agora, falou, o Uniceu, me lembrei de UNB, o direito achado na rua. Estão de recesso agora. Olha aí, pronto. Acabou o recesso. Tá vendo? Ouviram? Então tá ok. Devemos delimitar a finalidade do estudo do direito? Direito como prático, direito como teoria social. Teria mais algum adendo aqui? Tá ok? Acho que as 4 questões a gente conseguiu fechar. Agora, antes disso, seria interessante a gente pontuar alguns comentários feitos aqui. Por exemplo, um que eu particularmente achei importante para pontuar até a discussão é a perspectiva, das responsabilidades da universidade e outro da grade curricular ser quase que um espaço finito de introdução ou retirada de disciplinas. Quer dizer, esse foi um comentário, esse foi um ponto importante que eu achei sedimentado, que norteou boa parte das propostas e da discussão feita aqui. Essa seria uma das minhas sugestões de comentários para iniciar os debates. Eu acho interessante notar que, bem ou mal, nós estamos numa mesma discussão que permeia talvez a teoria do direito hoje. Podemos representar o direito como pirâmide, podemos representar o direito como rede. Ora, a mesma discussão parece estar permeando a nossa visão do curso de direito. Ele é uma estrutura fixa, rígida, que não pode ser movimentada, ou é uma estrutura flexível que se adapta às circunstâncias, com vários polos de decisão? Acho que tem uma questão que acho que pode colocar uma forma de comentário, que é isso: o quanto os limites, vamos dizer, operacionais do ensino, que é grade, tempo, carga horária, número de professores, número de salas, são também limites do estudo do direito, né? Ele impõe um limite. Eu não vou estudar mais porque eu tenho que formar em 5 anos, né? Não vou dar mais conteúdo porque eu já tenho uma grade fixa, né? Mas eu acho que é uma... Também me ocorreu agora, podemos em outras palavras também dizer, queremos produzir um aluno de modo fordista? Queremos produzir um aluno de modo toyotista, pós-fordista? Mais algum comentário que a gente poderia deixar marcado aqui? A gente está falando acerca das limitações por enquanto também, ou seja, aproveitando, ou seja, a gente tem essa ideia de novas disciplinas. Por quê? Porque outra coisa que foi apontado foi a questão dos professores, né, que tem a ver com a grade finita, mas a própria relação com os docentes em 2 níveis, em 2 planos, tanto na questão da formação dos docentes,
para um determinado tipo de disciplina ou estimula competências, e também a questão de como você vai lidar com, dentro dessa ideia de grade finita, como você vai eventualmente cortar a disciplina, diminuir a disciplina do docente, enfim, é só algo que o professor Fernando falou muito também naquela oportunidade, e o professor também Frederico falou também, eu lembro, ou seja, esse obstáculo também. Tentar resgatar. Por fim, eu queria só resgatar o último ponto. Eu não sei se servindo como comentário também, para pontuar a motivação também dos alunos, resgatando o comentário da aluna de graduação sobre a motivação em relação a ajudar as pessoas. Assim, isso foi uma das coisas que me chamou muito a atenção, porque eu me vi diretamente afetado por esse comentário. Assim. Então, não sei se eventualmente a gente poderia introduzir de alguma forma. Eu acho que vale a pena citar assim quando a gente fala ali atrás de responsabilidade, está pensando em responsabilidade muito focada ali em demandas de mercado de trabalho, que também são compartilhadas pelas expectativas do aluno. Né? Muitos responderam que querem ajudar as pessoas, eles querem um emprego também. Né? De preferência, um que ele permita ajudar as pessoas. Né? Mas eu acho que tem uma coisa de que essa discussão deve considerar as expectativas dos alunos. Né? Mesmo as expectativas ainda nebulosas, ou românticas, ou já bem construídas do aluno no início do curso e do aluno no final do curso. Né? Sejam quais forem, elas têm que ser contempladas, eu acho importante. Eu sugiro inserir isso no item abaixo. Podemos inserir o aluno em uma lógica de produção fordista? Ou devemos respeitar a vontade do aluno, o anseio, a aspiração na delimitação do que será o curso de Direito? Eu gostaria de fazer um comentário também. Não sei se o espaço é apropriado, porque infelizmente não pude estar aqui na parte da manhã. Mas poderia talvez adicionar um comentário ao que vocês estão colocando? Posso? Brevemente poderia. Tudo bem. Eu percebi que vocês estão comentando bastante do papel do aluno, ou enfim, como que o aluno percebe o curso de Direito, né? Quais são as necessidades e as restrições do aluno. E acho que isso é um ponto muito importante. Só gostaria de colocar rapidamente um outro ponto, que é o seguinte: até que ponto o professor de Direito ele tem condições reais de conseguir, por exemplo, em alguns espaços acadêmicos, não sei se esse é o caso da GV, acredito que não, mas talvez em outros espaços acadêmicos tenha uma certa dificuldade em conseguir manter uma profissão estritamente acadêmica, assim. Que eu vejo, enfim, em muitos cursos de Direito, o professor tem uma dedicação muito intensa na carreira jurídica, e às vezes, enfim, até por uma questão de tempo, tem uma certa dificuldade, ou existe de fato um dilema de tempo em conseguir estruturar cursos, às vezes que saiam um pouco de cursos mais dogmáticos ou que se afastem um pouco da prática jurídica do professor. Só esse ponto que eu queria colocar. Eu concordo com ela. Eu acho que até que ponto é interessante para os alunos ter na sala de aula um professor que te ensine o direito, ou um jurista, um juiz ou um advogado,
Eu acho que você ter um professor que tem uma atividade estritamente acadêmica, ele tem uma visão diferenciada do que aquele que está realmente colocando em prática. Então, um é a ciência e o outro é a prática. Então, eu acho que deve ser pontuado isso também, eu acho importante. Eu confesso que eu não entendi o que é que deve ser pontuado, porque o que eu gostaria que alguém me dissesse o contrário. Seria possível um professor com formação exclusivamente teórica desse aula de prática de processo penal ou prática de processo civil, que está no currículo obrigatoriamente, pelo qualquer percurso curricular. Então, não entendi se querem formatar aqui um conjunto de professores que sejam apenas acadêmicos, é isso? Que não tenham prática? Isso eu não estou entendendo. A conversa que agora foi confuso. Eu acho que não necessariamente só acadêmico, mas uma vez que você pensa numa renovação de currículo, eventualmente talvez seja interessante você colocar outras disciplinas, talvez mais teóricas. Mas a gente discutiu de manhã, nós já discutimos isso de manhã. Tá certo. É por isso que, vamos dizer assim, eu estava acompanhando muito tudo que estava sendo dito pela discussão de manhã. Aí, como foi introduzido esse novo elemento, vamos dizer assim, ninguém discutiu isso de manhã, e então eu não compreendi a pergunta. Estou sendo honesto, porque, eu volto a dizer, eu já tenho alguma estrada de magistério e posso assegurar que eu não vejo como um professor estritamente acadêmico, pesquisador, científico, possa dar aula de prática de processo tributário, prática de processo penal, prática de processo civil e as outras práticas. Isso é prática, fora o direito aplicado. Como é que eu vou dar aula de direito processual, que é extremamente técnico, que um professor de teórico não vai saber? Não vai saber dizer como é que em sala de aula, o procedimento de uma audiência. Então, isso é direito, né? Não, sim, claro. Isso é a escola de direito que a gente está formando. Tá, né? É que aí a gente entrou num ponto que eu particularmente gosto de separar muito. O professor que vai ensinar a formatar, a ensinar as técnicas do direito, que são os professores de processo, e aqueles que vão ensinar a parte mais humanitária do direito, a parte um pouco, digamos, crítica. Então, quando eu falo de professores mais acadêmicos, são professores que vão te mostrar outras visões, e não apenas as formatadas. Aquelas técnicas que qualquer juiz, desembargador, advogado, através da experiência, como o senhor mesmo disse, pode passar para a gente tranquilamente. Eu acho que a nossa discussão aqui, da necessidade de novas disciplinas, é realmente para a gente conseguir resolver os conflitos que aparecem na sociedade. Para isso, só o aspecto formal, para mim, é muito limitado. A gente precisa de outras visões. Visões humanitárias, visões sociológicas. Mas aí eu acho que a questão é da diversidade de perfil de professor. Porque eu acho que um curso de direito tem que ter o docente tempo integral acadêmico exclusivamente e tem que ter um prático. Agora, o prático tem que ser titulado. Um prático sem titulação acadêmica, ele tem um valor muito menor. Aí eu concordo com você. Né? Já foi-se o tempo em que você pode falar ele é um grande juiz, apesar de não ter nem mestrado nem doutorado. Acho que hoje em dia o ensino de direito, embora ainda sobreviva numa transição disso, ele não pode mais ter isso, até por regulação do MEC. Isso pontua, né? Se você tem gente sem titulação, a sua nota no MEC vai para 1. Né? Você pode ter 1 sem titulação, sua nota caiu. Né? Mas eu acho que é mais a questão da diversidade. Se a gente está falando de novos saberes, a gente tem que pensar em novos perfis. Exatamente. Né? Não tem como a gente ser reducionista ao ponto de excluir. Né? A gente precisa agregar. Então, são novas visões, assim como está propondo o tema. Só para recapitular aqui, já que a gente já está no período final aqui de acerto das perguntas e dos comentários, eu pontuei 3 comentários. Em primeiro lugar, há uma vasta diversidade nas formas de representação do direito. O projeto pedagógico tem de fazer uma escolha entre essas representações para estruturar a sua grade. Esse seria um primeiro comentário em relação aos debates. Esse comentário está ok? Eu acho que talvez aí pudesse incluir a questão da diversidade nas formas de representação de direito e de perfis de docência. Ok. Né? E aí eu não acho que, por exemplo, tem que fazer uma escolha só. Tá. Tem que fazer escolhas, eu acho. O projeto tem que fazer...
E ali na primeira frase eu considero representação de direito, a diversidade das formas de representação e de perfis de docência, né? Que aí eu acho que contempla essa discussão que a gente teve agora, né? Volto a dizer, porque nós não discutimos isso de manhã, então a gente porque, por exemplo, na universidade pública, não entra há mais de 5 anos, já não se entra, a não ser doutor. Não se entra mestre na Universidade Federal do Pará, por exemplo, é só doutor. Então, é o doutor que vai dar aula de prática de processo penal, processo civil, é o doutor, não é mestre. Então, tá ok. O segundo comentário há limites para a formação, a grade é finita. A responsabilidade das instituições de ensino quanto ao exame da ordem, concursos jurídicos e inserção no mercado de trabalho. Existem obstáculos para a alteração de disciplinas, questões envolvendo a transferência de alunos entre faculdades, por exemplo. Tudo ok? E por fim, o último comentário, que seria na verdade já o início das nossas perguntas, podemos inserir o aluno em uma lógica de produção fordista ou devemos respeitar seus anseios e expectativas? Aqui tem um S faltando. Ok? Então tá bom. Só para terminar e revisar as perguntas que nós formulamos, as questões propostas para o debate são: a primeira é: devemos delimitar a finalidade do estudo do direito, direito como prática, direito como teoria social? Tudo ok? A segunda: o que é o novo? É uma capacidade ou um conteúdo? Qual a necessidade? Qual é a participação do aluno na definição do novo? Terceira pergunta é: a sala de aula é o cerne da formação ou existem outros espaços para o ensino jurídico? As instituições poderão definir conteúdos ou atividades ou terão de respeitar o formato tradicional de uma grade de disciplinas? E por fim, como desenvolver uma formação pedagógica do docente em direito? Na pós-graduação que o professor cursou ou na formação em serviço? Ou até nas duas? Com isso, eu acho que a gente já tem a pauta do resultado do nosso grupo de trabalho. Só para reforçar, o grupo de trabalho, a ideia é que essas perguntas, esses comentários e os relatos enviados aqui para esse grupo de trabalho, bem como para os outros grupos de trabalho, sejam parte de uma publicação que a escola pretende desenvolver com os participantes aqui deste evento. Então, eu reforço mais uma vez que é fundamental que todos tenham fornecido o e-mail e mantenham contato com a escola para que os resultados aqui das perguntas e dos comentários na mesa redonda que vai seguir possam se transformar num produto que a escola, num produto e numa agenda que a escola consiga estabelecer permanente.